Boa noite, pessoal. Como vocês viram, no domingo passado, o Ed começou um estudo com o intuito de a gente observar o momento do ministério de Cristo, né, nesse período pré-Páscoa que a gente começa a viver agora, né? A Páscoa vai chegando mais próximo e é bem interessante a gente lembrar, focar em observar Jesus, seu ministério e sua obra redentora acerca das nossas vidas, né? Então, no domingo passado, o Ed falou um pouquinho sobre a questão da transfiguração, né? E sobre como, a partir dali, o ministério de Cristo começa, de forma bem enfática, a apontar para a cruz, né? Para a necessidade da cruz, do perdão e da reconciliação com Deus. Hoje eu queria continuar essa caminhada que o Ed começou e avançar um pouquinho no Evangelho de Marcos, né? Até incentivo vocês a pegarem esse entre-trecho que vai ficar entre o texto que o Ed leu no domingo passado e o que a gente vai observar hoje. Num momento específico em que Cristo vai estar falando sobre o que é preciso para a gente herdar o reino de Deus, né? Então, podemos abrir as nossas Bíblias ali em Marcos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o 31. E com base nesse trecho aí, a gente vai ter como objetivo, então, entender algumas atitudes que a gente precisa ter, prestar atenção, para herdar o reino conforme Cristo mesmo ensinou. Então, Marcos 10, vou fazer a leitura do 17 ao 31. Acompanhe aí comigo se você tem a sua Bíblia. Versículo 17 diz o seguinte: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um grande tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar, pessoal? Senhor amado, somos muito gratos pelo privilégio que a gente tem de ter a Tua palavra revelada, Pai, e principalmente pelo privilégio que a gente tem de poder observar a vida do Teu Filho Jesus, muito bem narrada e muito bem descrita nos Evangelhos, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração, tornando sensível o nosso entendimento, que as Escrituras venham nos desafiar através desse trecho, Pai. E nos dá um coração obediente, submisso a Ti, para sempre nos voltarmos, Pai, a Te obedecer e a buscar um padrão de vida que Te agrade. Esse é o nosso intuito aqui nessa noite, Senhor. É o que Te pedimos e Te colocamos em relação a esse momento, Pai. Em nome de Cristo.
Amém. Então, pessoal, o que é preciso para a gente herdar o reino de Deus? Basicamente, essa foi a pergunta que o jovem rico fez para Jesus e que a gente vai tentar desmembrar um pouco acerca da resposta de Cristo para entender o que Jesus fala para ele de forma bem específica. Acho que a primeira coisa que fica bem presente no trecho, que a gente vê bem evidente ali, gritando aos nossos olhos, é que para herdar o reino de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que temos que ter como atitude, é que devemos entender que a nossa confiança não deve estar em riquezas ou boas obras, né? Isso fica bem claro no diálogo que Jesus tem com o jovem rico. Só para a gente contextualizar um pouco, tempos depois de Jesus ter passado pela transfiguração, né, o momento em que o Edgar falou no domingo passado, a gente chega nesse acontecimento bem específico, onde um homem, né, vocês notam que essa parte do Evangelho de Marcos vai tratar como um homem. Nos outros evangelhos a gente vai entender que ele é um jovem, né, na narrativa que conta essa história nos outros evangelhos. Ele corre na direção de Jesus, né? Isso já é algo incomum para alguém que tinha posses, né? Porque naquele tempo já, culturalmente, alguém que tinha uma posição social favorecida não ia sair correndo atrás de alguém que entendesse como menos nobre ou como igual, né? Então, a gente vê esse jovem rico correndo na direção de Jesus, né? Então, ele já reconhece Cristo como alguém acima dele só por essa atitude, né? Senão ele estaria passando vergonha. E ele coloca-se de joelhos, né, numa posição humilde, e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já começa perguntando para ele por que ele havia chamado ele de bom, porque todos sabiam que somente Deus era plenamente bom. E depois ele vai explicar que para herdar o reino dos céus, para herdar o reino de Deus, ele precisava cumprir vários mandamentos. E se vocês observarem, Jesus vai citar os mandamentos que são conhecidos como os da segunda tábua ali, que eles envolvem o relacionamento com o próximo, né? Ele vai dizer, então, que ele tinha que amar o próximo, honrar pai e mãe, que ele tinha que se preocupar muito com o relacionamento com aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Jesus foca nessas questões. E o jovem, prontamente, pessoal, ele responde para Jesus dizendo assim, de bate-pronto, né, que desde a adolescência ele já obedecia a todos aqueles preceitos, entendendo então que ele estava apto, né? Jesus disse: se é isso aqui que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus, desde a minha adolescência eu obedeço esses preceitos aos quais tu está me falando, Jesus. Jesus, conhecendo o coração dele, e eu acho muito legal a narrativa de Marcos, né, que ele vai dizer que Jesus o amou, né? Jesus, como Deus ali, ele poderia ter tido uma postura dizendo: cara, tu não sabe nada, tu não cumpre nada disso aí, eu conheço teu coração, né? Eu sei quem tu é. Mas Jesus amou ele, teve compaixão e misericórdia da vida dele e continuou, então, o desafio, né? Jesus, conhecendo o coração desse jovem e sabendo o que precisava ser transformado ali dentro, ele desafia ele com 5 imperativos, né? Se vocês prestarem atenção, tem 5 ordens na mesma frase ali. Ele vai dizer: vá, venda, dê, e aí no dê, para dar uma motivada, ele já dá até a consequência, né? Que se tu dá, tu vai ser abençoado. Venha e siga-me, né? 5 ordens, bem simples, a respeito das posses que esse jovem tinha. Instantaneamente o jovem se entristeceu e foi se afastando, né? Essa foi a reação. E o curioso é que as ordens que Jesus dá para que ele cumpra, nesse sentido, elas estão relacionadas aos mandamentos da primeira parte, né? Que envolvem honrar a Deus acima de todas as coisas, não ter outros ídolos e dedicar a primazia daquilo que somos para o Senhor. E a atitude do jovem revela o coração a um ponto de que ele não cumpria nem os da primeira e falhava com os da segunda. Ele tinha uma imagem equivocada de si mesmo acerca daquilo que Jesus ensinava, né? O arrependimento, voltar-se para Deus e a necessidade da graça e salvação. Jesus vai aproveitar essa situação difícil para ensinar várias coisas. Ele começa ensinando aos discípulos sobre como era difícil para alguém rico, no sentido material mesmo, de entrar no reino de Deus, né? Por causa da competição que essas coisas certamente fazem ao coração do homem, né? Em seguida, se vocês observarem, ele vai dizer
sobre como é difícil entrar no reino de Deus. Né? Isso provavelmente ele está sendo bem generalista para todos. Né? E depois ele volta à questão das posses. Cristo, com o que ele afirma, pessoal, ele dá uma ênfase bem clara de que não são bens, de que não é posição social, de que não são boas obras que conduzem uma pessoa a ser parte do reino de Deus. Como no caso do jovem rico. Né? Se a gente olhasse por currículo, talvez por ser uma pessoa tão jovem, tão influente, mesmo sendo jovem, numa cultura que não ia dar tanta atenção para um cara novo, tendo tantas posses, ele teria, a padrões humanos, o maior currículo para ser alguém que herdaria o reino. Mas Jesus desmembra todas essas teses, mostrando que não é essas coisas, que não são essas coisas que conduzem ao reino de Deus. A confiança não tinha que estar depositada nas posses, no sustento ou na posição social. Basicamente é o desafio central de tudo isso. E a primeira pergunta que fica para nós até aqui, nesse momento do trecho, pleno século XXI, ainda muito atual, é onde temos depositado a nossa confiança. Eu admiro muito o jovem rico porque, pelo menos, ele teve a hombridade e sinceridade de se entristecer e sair. Porque ele sabia que o coração dele não estava voltado a Cristo. Não estava voltado à primazia das coisas, de tudo que ele tinha, de tudo que ele era para Deus. Onde a gente tem depositado a nossa confiança? Nós temos o privilégio de compreender o ministério de Cristo na sua totalidade. Nós temos a palavra de Deus plenamente revelada. E todos eles, tanto o ministério de Cristo quanto a palavra de Deus, diante dos nossos olhos, ainda têm sobrevivido a toda a história, intactos. Esses privilégios que a gente possui para entregar as nossas vidas a Cristo a ponto de confiar nele em primeiro lugar, o jovem rico não tinha. Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado. Ele não podia abrir Marcos capítulo 10. Ele não podia ver Atos 1 e toda coisa que Jesus moveu. Né? Nós temos, sim, o privilégio de ter essa questão da facilidade de poder confiar em Cristo por ter o ministério dele plenamente revelado, por ter a obra dele plenamente realizada e protegida pela história. Como cristãos, a gente pode se apoiar nisso e descansar o nosso coração nessas coisas. Onde as coisas, ou até mesmo os anseios do nosso coração, têm nos desviado de ter Cristo no centro das nossas vidas? São perguntas, pessoal, que a gente ouve aqui na celebração domingo e elas parecem muito simples, de respostas muito simples. E eu creio que a mensagem do Evangelho realmente é muito simples. Mas ser simples não quer dizer que não é radical. Ser simples não quer dizer que não envolve comprometimento e engajamento da nossa parte. O desafio que Cristo faz com as 5 ordens ali para o jovem rico serve para nós ainda. Não no sentido de que a gente tem que sair cegamente, né, por uma simples atitude egocêntrica, vender tudo e sair declarando que fez tudo e todas as coisas. Mas no sentido de nada no nosso coração competir com o Senhor que dizemos ter nas nossas vidas. Para herdar o reino é necessário consciência disso. Para herdar o reino é necessário que a gente saiba de forma bem clara que a nossa confiança não tem que estar em riquezas ou em boas obras. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque só Ele pode nos livrar de qualquer coisa e transformar o rumo das nossas vidas. Na essência, esse é o desafio que Cristo estava fazendo para o jovem rico. E devemos estar bem atentos, pessoal. Porque a gente observa o jovem rico e entende que os ensinamentos que Cristo deixou para ele ali naquele momento, os desafios que Jesus fez para ele ali naquele momento, serviam para que ele não se deixasse cair em armadilhas que estavam ali à sua frente, para que ele pudesse herdar o reino. Precisamos, então, avaliar o nosso coração e voltar a ele para a graça de Jesus, para o perdão e nos arrepender. É o primeiro passo para a gente poder herdar o reino. Mas o trecho continua, né? E eu acho que ele avança de uma forma muito interessante.
Se vocês olharem ali nos versos 26, 27, é bem curiosa a reação dos discípulos. Olhem ali comigo. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem que pode ser salvo? Né? Começa por aí. Eles olham para um jovem, que é o padrão do mundo, tinha tudo, né? E eles entendem que aquele jovem ali não estava apto. Aí já gela um pouco a espinha, né? Se esse cara não pode ser salvo, quem que pode ser salvo? Se esse cara que, aos nossos olhos, tinha tudo, não pode ser salvo, quem que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É como se Cristo estivesse dizendo, olha, homem nenhum, por si só, jamais vai conseguir herdar o reino. Homem nenhum, independente de quem seja, por si só, vai conseguir herdar o reino de Deus. E eu fico pensando como eles ouviram isso, né? Até a primeira vírgula de Jesus, né? Porque quando ele olha para eles e respondem, para o homem é impossível. Né? Eles, então nós estamos aqui fazendo nada, né? Porque se o homem não pode fazer nada para herdar o reino, é impossível, a gente viu que esse cara não conseguiu, acabou para nós, né? Mas a vírgula que Jesus coloca ali é um divisor de águas e serve para o nosso conforto. Para o homem é impossível, mas para Deus, não. E aí a gente vê mais uma vez o ministério de Cristo apontando em direção à cruz, para cumprir aquilo que só Ele poderia fazer. Resgatar a humanidade, permitir o livre acesso ao Pai novamente através do seu sacrifício. Para Deus, era possível tornar o reino acessível às suas criaturas. A pergunta que eles fazem é muito genuína, pessoal, e revela um anseio precioso que existe no nosso coração de herdar o reino. Acho que se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, olhar para ela com sinceridade e dizer assim, tu gostaria de herdar o reino de Deus? Tu gostaria de viver a eternidade ao lado de Deus, de desfrutar uma vida eterna ao lado de Deus? Acho que nem uma pessoa que tivesse consciência do que é isso iria dizer não, né? Ou iria negar essas coisas, a não ser que não estivesse em sã consciência, né? E é um anseio que a humanidade vem trazendo desde os primórdios, né? Poder desfrutar desse relacionamento com Deus, poder viver uma eternidade com Deus, poder ter a segurança de que isso é algo palpável que vai acontecer ali na frente. Por isso eu creio na pergunta muito sincera dos discípulos, quando eles ficaram perplexos, olharam para Jesus e pediram, mas quem que pode herdar o reino? A gente quer muito isso. Nós queremos estar contigo lá. E Jesus deixa bem claro para eles de que eles poderiam ter segurança de que Deus era quem proveria o acesso ao reino para eles. Não ia depender deles, do braço deles, da capacidade deles, mas Deus era quem poderia tornar aquilo possível. Quando a gente entende essa realidade, pessoal, nós, como cristãos, certamente deveríamos nos motivar a um viver completamente entregue ao Senhor e, ao mesmo tempo, engajado em ensinar sobre isso que transformou as nossas vidas, expor essa graça que nos redimiu a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente sabe que Deus teve misericórdia para conosco. Deus olhou para as nossas vidas e se compadeceu através de Cristo. Isso nos deveria fazer transbordar de um amor tão grande nos nossos dias, a ponto de fazer com que realmente o centro de tudo aquilo que a gente aponte para Jesus. Diz, mas por que tu honra teu chefe? Diz, não, porque honrando meu chefe eu honro a Cristo. Mas por que tu tem tanta seriedade com os compromissos com a igreja, com o corpo e tal? Porque é lá que eu glorifico e honro ao meu Deus, que me salvou, que me transformou. Por que tu te preocupa tanto em dar um bom exemplo ali fora? Porque Deus espera isso de mim. E eu faço isso por amor a Ele. Vocês entendem? Entender que o Senhor é quem permite com que nós herdemos o reino deveria ser motivador para nós. Não um incentivo a se atirar nas cordas. Pelo contrário, um incentivo a ser gratos. Essa deveria ser a nossa postura. E temos sim que nos perguntar se temos demonstrado esse impacto positivo que o saber que herdamos o reino traz sobre nossas vidas. Temos demonstrado isso, pessoal?
É muito bom acordar sabendo que a gente desfruta da graça de Cristo. Mas a gente tem demonstrado essa graça na nossa vida? Ou herdamos o reino para nada? Temos vivido como embaixadores desse reino aqui na terra, sendo verdadeiros e transparentes? Ou é mais uma conquista, mais um título que a gente bota na nossa prateleira e deixa para lá? Se pensamos assim, temos que avaliar, porque talvez ainda precisamos abandonar alguma coisa e depois voltar para Jesus. E outra evidência que o trecho fala sobre a herança do reino, que eu acho que é bem interessante, que está muito relacionada a frutos, são dos versos 28 até o 31. Então a gente viu até aqui que para herdar o reino, Jesus deixa bem claro que a confiança daqueles que o seguem, daqueles que o buscam, não deveria estar nas riquezas ou nas boas obras. Jesus também vai falar que herdar o reino depende de saber, de entender que essa herança é dádiva de Deus. Ela vem de Deus para nós de forma graciosa e merecida, não é por meritocracia, não é pela força do nosso braço. A herança do reino é presente de Deus para cada um de nós. Saber dessas duas coisas, pessoal, vai nos incentivar a ter compromisso. Compromisso é reflexo dessas atitudes. E é isso que a gente enxerga no final do trecho. Ele se encerra com Pedro afirmando diante de Cristo que eles tinham deixado tudo para seguir ele. É como se ele estivesse fazendo uma alusão no que diz ao mundinho dele, né, a vida dele, de que, Jesus, a gente entendeu essas coisas e nós encaramos como prioridade de seguir. A gente deixou família, a gente deixou profissão, a gente deixou estabilidade, a gente deixou tudo que a gente sabia para vir aqui atrás de ti. E culturalmente, pessoal, isso para um judeu era fundamental. A segurança para ele estava em família, sustento e estabilidade. Isso eram valores que eles tinham muito enraizados na cultura deles. Então Pedro afirma, diz, Jesus, a gente entendeu isso e nós abandonamos tudo isso para estar aqui contigo. E em seguida Cristo vai fazer várias comparações, demonstrando como esse comprometimento pode ser demonstrado por seus discípulos ou por aqueles que o seguem, e tudo sempre relacionado com a questão de prioridade com a qual o reino passa a ter na vida dessas pessoas. Não é família, não é estabilidade, não é sustento que vinha na frente, mas é abandonar essas coisas para seguir a Cristo, se arrepender e voltar o coração para Deus. E Jesus finaliza de forma muito enfática, lembrando que aos padrões do mundo, muitos que pareciam ser os primeiros vão ser os últimos e vice-versa. Jesus deixa bem claro que o padrão do reino de Deus não é o padrão com o qual muitas vezes a gente está acostumado a viver aí fora. E se a gente parar para analisar, pessoal, observando os valores da sociedade, muito provavelmente, para ser um cristão comprometido, a gente vai ter que abandonar várias coisas que para o mundo são essenciais. A gente colocar a carreira, a estabilidade, os bens, o status acima de todas as outras coisas, por querer ser alguém, ser visto, largar tudo isso de lado e entender que Cristo vem primeiro e as outras coisas são superficiais perto dele, é contra a cultura. Eu vejo que essas afirmações feitas por Cristo demonstram quão divisor de águas é herdar o reino na vida de alguém. A gente olha esses discípulos, os que seguiram ele ali, os que a gente vê mais trechos de narrativa, a partir do momento que eles encontraram Jesus, falaram com ele, tudo se fez novo, tudo se transformou, o padrão passou a ser outro, a vida deles não era mais a mesma. Compreender a graça recebida faz com que, naturalmente, ao nosso redor, a gente expresse gratidão através do nosso viver. A Michelle tem uma frase que eu falo para ela, que ela chega a olhar para mim assim, ela olha e bufa ao mesmo tempo, sabe? O marido conhece muito essas expressões de esposa e tal, e toda vez que eu falo isso aí para ela sempre faz aquela carinha de, de novo, eu já sei que tu pensa assim, não precisa fazer de novo para eu entender, Mas toda vez que acontece algo ruim, não sei como é que é com vocês,
A tendência lá em casa é a Michelle fica mais desesperada, tal, e eu sou um cara mais lento, mais parado, assim, né? E sempre quando ela se desespera e que ela faz, né, todo aquele negócio de, meu Deus, o que vai acontecer agora e tal, né? O que vai ser da gente, né? Quem poderá nos ajudar, né? Aquela história toda. Eu olho para ela, dou um sorriso e falo assim, amor, Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. Jesus sabia que isso ia acontecer, né? E eu vejo que esse é um conforto que Deus me deu desde o momento que eu entendi quem Cristo era na minha vida. Eu sei que na minha vida as coisas não acontecem mais por nada. Eu sei que pela graça de Deus, as coisas que Ele permite que aconteçam comigo, às vezes as mais tristes, às vezes as mais felizes, elas têm um propósito em prol do reino. Seja demonstrar minha obediência, seja demonstrar minha dependência, seja demonstrar algo no meu coração que precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Mas nada, a partir do momento que Cristo veio habitar no meu ser, passou a ser aleatório. Conhecer o reino desperta esse comprometimento na vida de quem entende quem Jesus é. E ao longo dos anos, Deus usa para trazer frutos em prol do próprio reino. A gente olha esses discípulos que estavam aqui com essas indagações, nesse momento, ao longo de Atos, o que Deus usou a vida deles para fazer. E não é porque eles eram melhores do que nós, pessoal. Eles eram carne e osso, febre, fome e sono. Mas tinham um coração disposto. E Deus usou esse coração em prol do reino através do compromisso e do engajamento que eles permitiram ter em prol do reino. Então, só para a gente não esquecer nada do que a gente conversou aqui de forma bem breve, nessa noite, olhando para Marcos capítulo 10, do 17 até o 31, a gente observou o ensinamento de Cristo em relação ao que é necessário para herdar o reino, a vida eterna, né? A gente viu que Jesus ensina de forma bem clara, pessoal, que a nossa confiança não deve estar em riquezas, em boas obras, mas que devemos estar cientes de que herdar o reino é dádiva de Deus. A gente não coloca nossa confiança mais nas coisas, naquilo que somos, mas entendemos que se herdamos o reino é através da graça e da misericórdia de Deus, não por mérito pessoal, nem por qualquer outro tipo de padrão. Viver essas duas coisas, o depender de Deus, o colocar nossa confiança nele e entender a graça, naturalmente vai gerar compromisso em relação às nossas vidas com o reino. A gente não consegue ficar parado quando a graça inunda a nossa vida e transforma a nossa perspectiva. Qual que é o impacto prático desse ensinamento de Jesus, presente no texto que a gente olhou hoje, em relação às nossas vidas hoje? 20 de março de 2022. Em que esse trecho vem a nos desafiar? Eu acho que o primeiro desafio que grita aqui, até por causa da ânsia do jovem rico em saber todas as coisas, é que, como cristãos, a gente tem que manter a nossa confiança no lugar certo, no nosso Senhor Jesus. O jovem rico, ele queria uma resposta matemática. Ele queria mais uma tarefa para fazer. Ele queria algo que ele pudesse fazer um xizinho no checklist dele ali para conquistar o reino através do seu braço. Nós, como filhos da graça, como entendedores de quem Cristo é, sabemos que a nossa confiança está totalmente em Jesus, não na nossa força, não naquilo que a gente é. A gente não tem que confiar, pessoal, na riqueza e na justiça baseada nas obras. Não vão ser elas que vão nos conduzir a herdar o reino de Deus, mas sim a graça, o poder e o imenso amor do nosso Senhor. Bem simples. Jesus conhece plenamente o nosso coração. Não tem por que a gente querer enganar ou tentar viver uma vida com máscaras diante dele. Observem o jovem rico, lembrem dele. Jesus dá uma listinha de mandamentos em relação ao próximo que ele tinha que cumprir. Ele crê cumprir todas aquelas coisas e fala, desde a minha adolescência eu fazia tudo aquilo. Jesus desafia ele com outra questão, ele entende que aqueles não citados ele não cumpria e até aqueles que ele achava que cumpria ele também não cumpria. Jesus conhecia plenamente o coração daquele homem.
Jesus conhece plenamente o nosso coração. Não adianta a gente querer vestir máscaras diante de Cristo. Uma vida saudável com Deus, que entende a herança do reino, naturalmente também vai demonstrar frutos. Por que eu digo isso? Porque é importante a gente observar e avaliar que frutos as nossas vidas têm dado em favor do reino. Quando o reino permeia o nosso coração, pessoal, a gente entende a graça e a misericórdia de Cristo, isso nos move, isso nos motiva a ser testemunhas do Evangelho aqui na Terra. E aí, ou o fruto vai ser nós sermos rejeitados pela humanidade aí fora, que a gente vai pregar o reino e eles não vão querer ouvir, ou pessoas vão entender a graça e vão se posicionar, ou pessoas vão vir a se convergir e converter o seu coração para Cristo. Né? Nem todos os frutos são aqueles que a gente espera, mas a gente tem que estar plenamente consciente de que as nossas vidas, para alguns, vai ser perfume de vida em Cristo e para outras ela vai ser cheiro de morte. Mas temos que ser instrumentos sendo usados nas mãos de Deus. Somente Cristo e só nele que a gente pode ter verdadeira paz e segurança. A gente não tem que se iludir achando qualquer contrário disso. E aqui eu não estou dizendo para a gente se atirar nas cordas, né, pessoal? Esses dias aí eu estava até lendo Tessalonicenses, se eu não me engano, e Paulo diz, instruir os caras a trabalhar, né? Não é para eles ficarem aí sentados sem fazer nada. E o desafio para nós não é esse, né? Mas a nossa confiança tem que estar primeiro em Cristo. E a gente tem que lembrar que essas coisas que acontecem junto com a vida que a gente vive são bênçãos que Ele nos permite viver, que a gente pode estender a outros. Seja as nossas habilidades, seja os nossos recursos, seja a nossa sabedoria, os talentos que Deus dá, né? São coisas que Ele nos dá para servir Ele, mas não coisas onde a gente deve depositar a nossa segurança. E por fim, não podemos esquecer que o mundo carece de conhecer este Jesus, a quem a gente conhece, a quem buscamos ser discípulos, a ponto de demonstrar Ele através das nossas vidas. Né? O mundo ainda está muito carente de Cristo, pessoal. A gente olha aí fora, a gente enxerga o vazio escorrendo, a gente vê almas sendo destroçadas, a gente vê corações esmigalhados. E a única cura que pode ser realmente efetiva em todas essas situações é o nosso Senhor Jesus, que pela sua graça nos transformou ao ponto de podermos estar aqui nessa noite. Então a gente tem que sim nos desafiar a permitir ser usado nesse sentido. Um desafio bem prático para nós, sempre é legal, né, a gente poder chegar em casa e fazer alguma coisa para fazer tudo isso sair do papel, né? É investir um tempo nessa semana, e quando eu digo um tempo não é 1 hora, mas é parar em determinados momentos para avaliar os nossos comportamentos, como tem andado as nossas atitudes, o nosso coração, no que diz respeito ao nosso compromisso com o reino. Né? Onde a gente tem nos inserido na brecha para servir, em que ministérios a gente tem se envolvido, onde nós temos testemunhado do amor de Cristo. Elenca essas coisas, né, para ver se elas têm acontecido, isso não vai fazer mal. Sabe? Eu lembro que ano passado chegou uma época ali no 2º semestre que eu parei para avaliar, eu disse, eu não estou falando de Jesus para nenhuma pessoa nova há mais de 1 ano. Né? Eu estou falando para uns aqui mais duro, faz 1 ano e pouco, 2, mas eu não estou indo além, né? E aí tu começa a observar ao teu redor com outros olhos, né? Tipo, onde é que as pessoas estão com sede de Cristo? Onde é que o Cristo que transformou a minha vida pode fazer a diferença, né? E aí coisas vão acontecendo. Da mesma forma, avalia, né, de forma bem clara o que a gente tem sido usado para servir dentro da igreja, o que a gente tem feito com os talentos que Deus nos dá. Né? E às vezes são coisas simples, tá, pessoal? Deus às vezes dá habilidade para mexer com coisas mais manuais e tal, e vai servir para a vida de outro irmão, e vai ser bênção, aí tu vai poder contar uma história que vai ter um impacto na vida de alguém, né? E digo para vocês, com muita alegria, Deus usa muito a vida de cada um de vocês na minha vida para fazer várias coisas, né? E eu conto disso para um monte de gente. Então, que a gente consiga transbordar o reino nesse ponto nas nossas vidas, né? Se engajando, se comprometendo e convergindo tudo para Cristo ser o centro das nossas vidas. Para que a gente demonstre essa herança do reino que a gente entendeu. Né? Por isso que a gente está aqui domingo à noite celebrando a Cristo. Certo, pessoal?
Então, queria deixar esse desafio para vocês de avaliar, né, o compromisso e engajamento, mas queria também orar por nós, né, porque eu sei que isso envolve bastante transformação do nosso coração aí. Vamos orar juntos, então. Deus amado, somos muito gratos porque a gente olha para Cristo e vê o padrão perfeito, Senhor, que a gente deve seguir, que a gente deve buscar inspirar as nossas ações, as nossas atitudes. E o Senhor graciosamente deixou tudo isso revelado para nós através das Escrituras, Pai. Obrigado porque, além disso, o Senhor preocupou em deixar todas essas coisas numa linguagem que a gente consegue acessar e entender, Senhor. A gente olha para a história do jovem rico e olha para o nosso coração e entende que tem várias coisas aqui dentro que o Senhor precisa transformar e que precisam ser transformadas por Ti, Pai. E é nesse sentido, Senhor, que a gente coloca a nossa vida diante de Ti, Pai. Nos ajuda a não só nesse momento antes da Páscoa, em que a gente busca olhar mais para Cristo, para o ministério de Cristo e para a cruz, Pai, a estar avaliando os nossos corações, mas que possamos, na nossa vida como um todo, ser comprometidos com a mensagem do Evangelho que transformou tudo aquilo que a gente é. Ser comprometidos e engajados em prol do Teu reino, Senhor, a ponto de que as pessoas venham a Te conhecer por como Tu usa as nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria, de entender o que o Senhor quer que mude, a ter também perseverança, Pai, para as mudanças que dependem de tempo e de transformação através do Teu Espírito, Pai, mas que a gente não desista, Pai, de Te colocar em primeiro lugar, que a gente se comprometa em demonstrar que o Senhor é a nossa identidade, que Tu é o centro de tudo aquilo que somos. Então, sonda o nosso coração, Pai, vai adiante dos nossos passos e que possamos estar com os olhos fitos em Ti durante todo esse processo. É o que Te pedimos como igreja, Senhor, nesse desafio que a gente tem de demonstrar o reino para as pessoas aí fora. No nome de Cristo que oramos, Senhor. Amém.